Olá, amigos do canal Fronteira do Infinito, sejam bem-vindos novamente. Quem não me conhece ainda, meu nome é Rogério, eu sou sacerdote do Templo de Umbanda Esotérica do Caboclo Sete Flechas, onde temos atividades de atendimento ao público, onde atendemos algumas instituições de forma de doações que recebemos e encaminhamos. Também temos trabalhos de atendimento e ajuda assistencial aos irmãos que se encontram em situação de rua, e assim procuramos, através dos atendimentos mediúnicos em nossa casa, levar o consolo, os bons ensinamentos dos mestres superiores, dos nossos atendimentos fraternos, levar um pouquinho de ajuda aos irmãos e irmãs que necessitam, buscando praticar os ensinamentos do Cristo Jesus, não é verdade? E através desse canal, levar a divulgação da espiritualidade, dos conhecimentos sobre espiritualidade a todos que se interessam sobre o assunto. Hoje foi separado um tema sobre um livro chamado Segurança Mediúnica, do médium João Nunes Maia, e o comentário é do espírito Miramês. Na verdade, o texto é do espírito, né? É um texto psicografado. O médium e o guia. Todos somos guiados por espíritos que respiram em esfera superior à nossa. Eles são nossos guias espirituais. E essa sequência de assistência se verifica em ordem ascendente e descendente. Cada criatura humana tem seus acompanhantes espirituais. E mais especificamente um responsável que a acompanha desde o nascimento, ou por vezes a orienta desde eras incontáveis, por ligações asseguradas pela simpatia. De qualquer forma, estamos todos ligados uns aos outros e todos em Deus. Mas quando falamos em guias e anjos de guarda, lembramos-nos logo da mediunidade. E é dessa vinculação de um para com o outro que queremos falar. Cada médium tem seu guia espiritual. Ele deve afinar-se com essa entidade. E os meios de ambos se tornarem mais afins são a conduta reta, a amplitude dos dons de amar e o trabalho em favor do aperfeiçoamento das qualidades elevadas da vida. Pedimos que prestes bastante atenção no que falamos, porque o dizemos por experiência própria junto àqueles a quem assistimos. Quando o médium está afinado com a caridade em todos os seus aspectos, quando ele começa a sentir o amor por todas as criaturas, quando reconhece o valor do perdão e sempre ajuda sem o interesse da gratidão, esse médium, mesmo que não tenha a faculdade de se comunicar conosco diretamente, sente a nossa aproximação, pela faculdade do amor que registra na consciência a presença espiritual. Não é pela faculdade desenvolvida do medianeiro nosso maior interesse. É pelo que ele faz dos dons que possui, de pensar, de falar e de viver. E ainda mais é pela sua compreensão do valor da autoeducação. Guias espirituais todos temos, pois isso é uma lei nascida da misericórdia de Deus. Carece saber se respeitamos esses companheiros da espiritualidade maior, não os envergonhando com os nossos feitos. É de importância grandiosa que os convidemos para assistirem o que pensamos e o que falamos, e sentindo as suas presenças, passemos a pensar e a falar com mais segurança. Não podemos ignorar as nossas companhias espirituais. Elas não são visíveis. Percebemos os seus pensamentos permeando os nossos, a nos chamar como a voz interior, para trilharmos a senda da verdade. E o médium espírita não pode se esquecer dessa realidade. Guia nenhum se afasta do seu tutelado. O assistido é quem muda o comportamento, caindo em vibrações diferentes daquelas que o ajudam. Se o de baixo se esforça para subir, o de cima se empenha em descer, para se dar o encontro. Compreendamos, pois, que o movimento do bem é que surge a luz do entendimento. A comunicação mediúnica dar-se por afinidade de valores, pelo caráter dos ideais. Se queres comunicar-te com os espíritos superiores, eleva as tuas qualidades de forma como ensina o Evangelho de Jesus e alcançarás as vibrações mais puras daqueles que vivem e irradiam o amor.
O médium que já compreendeu a sua missão de instrumento dos espíritos da verdade pode dizer: eu e meu guia espiritual somos um, como dizia Jesus ao se referir ao Pai. Se queremos que os outros respeitem nossos direitos, é justo que devamos igualmente compreender o nosso dever de gratidão para com aqueles que nos orientam desde o princípio da nossa formação, os nossos benfeitores que não nos perdem de vista, com o carinho de sempre, com o amor que não se agasta, e fios de amizade que não se quebram. É dever de todos nós em todos os passos que percorremos na vida. Todos temos nossos guias espirituais. Somente Deus não precisa de assistência de outros deuses, por ser o soberano de toda a criação. Pelo que fazes, poderá notar qual é a ligação mais segura que tens e a qualidade de espíritos que com mais facilidade se comunicam contigo. A luz atrai luz, e as trevas atraem trevas. Esta é a lei de justiça divina e humana. A mediunidade não é brincadeira que se encontra espalhada em parques de diversões. É faculdade divina que, fazendo parte da nossa vida, pode nos dar mais esperança ou toldar a nossa visão da luz. Jesus ordena descer todas as orientações cabíveis aos médiuns para que eles, pelos seus próprios esforços, alcancem a sua glória. A estabilidade, depois que Deus já abençoou, é conquista de cada ser, e a libertação ou escravidão é conforme o plantio de cada alma. Médium, podes abrir os canais para perceberes as instruções espirituais dos teus guias pela oração, esquecendo o que é material, entregando-te totalmente ao amor e fazendo da caridade um dever. Procura melhorar a cada dia que passa, em todos os sentidos, e notarás a verdade do que falamos. Se já melhoraste, esforça-te para melhorar ainda mais. E se já melhoraste mais, não percas a sequência do aprimoramento, para que possas sentir no centro do coração uma luz desabrochar, a qual poderás chamar de Cristo interno. Ele te libertará para sempre das trevas da ignorância. É desnecessário pedires por intermédio de outros médiuns, a outros guias espirituais, pois já tens os teus. Basta que te aproximes deles pelo que eles são, marcando a tua conduta pelos sinais do amor e da caridade. Um texto maravilhoso do Espírito Miramês, mostrando essa ligação divina entre médium e benfeitor, anjo da guarda, espírito amigo, guia, como quisermos chamar, sabendo que sim, são espíritos de alta estirpe, que cuidam da nossa evolução, cuidam do nosso andar aqui na Terra enquanto encarnados. Alguns que receberam essa responsabilidade enquanto estamos aqui, nessa encarnação, outros já caminham conosco há várias vidas, quem sabe há séculos, pela afinidade, sendo que é a afinidade que é o caminho que serve para todos os médios e todas as pessoas no geral. Como pensamos, como sentimos, quem somos, como somos, é isso que atrai a semelhança e a afinidade com os espíritos amigos. E assim também ganhamos novos amigos espirituais. Isso serve, logicamente, para também fazer a conexão com espíritos que são negativos, espíritos que vibram em esferas inferiores, que têm desejos diferentes dos espíritos iluminados, que caminham já nessa trilha do bem, do amor, que Deus quer que todos nós andemos. Então, seguindo os ensinamentos de Jesus, melhorando internamente cada um de nós, tomando condutas melhores, sendo melhores conosco, melhores com o nosso próximo, melhores na sociedade. Isso faz com que cada vez mais angariemos amigos espirituais de um nível de responsabilidade maior, de amor maior, e que pode tanto nos ajudar como ajudar as pessoas que estão à nossa volta e aqueles pelos quais nos interessamos para ajudar. Não é verdade? Então, fica esse ensinamento, fica essa lição, e
Vou aproveitar para responder uma pergunta que foi feita por uma pessoa que visitou nossa casa, que seria como se dá a relação entre as pessoas que vêm para caminhar ao lado das outras pessoas no grau de relacionamento amoroso, companheirismo, da vida compartilhada, né? E não é muito diferente do que nós estamos falando da lei da afinidade, que nós falamos agora sobre o texto lido. Primeiramente, semelhante atrai semelhante, aqueles que têm afinidade um com o outro estão sempre se procurando, né? Tanto aqui na Terra quanto quando estão na erraticidade, no plano astral, no plano espiritual. Então, sempre aqueles que se amam, que se gostam, sempre se procuram onde estão os seus queridos, suas queridas, para poder voltar ao convívio. Porque muitas vezes estamos aqui e essas pessoas estão do outro lado, ou vice-versa, estão em atividades diferentes, estão às vezes os dois encarnados fazendo coisas diferentes. Mas internamente eles sempre se procuram. Apesar de todo o comprometimento espiritual que há entre os espíritos, né? Porque cada um de nós segue um planejamento espiritual, sempre temos aqueles que são os nossos afins, aqueles espíritos que caminharam do nosso lado já muitas vezes, pessoas que amamos muito, que nos amaram muito, que foram nossos pais, nossas mães, maridos, esposas, né? E no caso aqui é o que estamos falando de relacionamento, né? Tem aquelas pessoas que estão sempre procurando, né? Até uma questão interessante, uma vez conversando, que tem pessoas às vezes que se relacionam com várias e várias pessoas, né? E o questionamento será que internamente essa pessoa não está buscando aquela pessoa querida internamente lá no seu inconsciente? Será que na verdade ela não está buscando essa pessoa em que na verdade pode estar em outro lugar espiritual ou em outra missão mesmo encarnada? E mais interessante ainda, às vezes estamos com ela ou com ele ao nosso lado, seguindo os nossos passos, caminhando, fazendo as coisas juntos, mas cada um tem uma obrigação e uma atividade a exercer na Terra, com pessoas diferentes que se comprometeram no astral. Então, o amor não se perde, o amor cada vez cresce por todas as pessoas. A gente só ganha mais pessoas, mais amigos, mais pessoas amadas em cada vida que a gente anda. Não é verdade? E que esse amor, claro, cada vez mais cresça e cresça mais ainda. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe, que Jesus abençoe e os espíritos de luz iluminem todos nós.